Fala galera, começando o nosso quinto Praticast, o podcast do Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno. Eu sou Bruno Magalhães, estou na presidência do sindicato nesse mandato. Estamos aqui junto com o Luciano Topa Mais. É isso aí, gente. Meu nome é Luciano, sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui em topografia na região de Nepomuceno e todo o sul de Minas. E aonde chama nós está indo. Ninguém de Flor na Zona Vaga. Ninguém de Flor na Hora Vaga. Só não vou falar nada não. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, colega de trabalho, engenheiro agrônomo, nosso amigo Fabrício. Se apresente, Fabrício. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês no podcast do sindicato, com dois amigos que eu tenho aqui na Nepomuceno. E meu nome é Fabrício Teixeira Andrade. Resido hoje na Nepomuceno. Sou engenheiro agrônomo formado pela UFLA. Fiz mestrado em administração, gestão de cadeias produtivas na UFLA e também depois do doutorado em engenharia agrícola, trabalhando com qualidade de café lá na UFLA também. E já desde 2012 eu sou gestor da Sancoff, que é uma cooperativa com poucos produtores, mas produtores bem profissionalizados. Santo Antônio do Amparo, né? Em Santo Antônio do Amparo. Eu trabalho em todo o Campo das Vertentes, né, que são 3 municípios, eu acho, aproximadamente, né? E tem hoje a identificação geográfica já, Campo das Vertentes, que nós estamos trabalhando lá junto com a gestão da CAV, que é a Associação Regional, né? E hoje a gente, desde o começo, mas a Sancoff foi criada para ser uma cooperativa para produzir cafés especiais de forma consistente, exportar esses cafés diretamente, agregando valor, trazendo esse valor de volta para a comunidade, para os produtores, para todo mundo que trabalha lá conosco, e também trazendo reconhecimento, para que a turma se sinta motivada a continuar no café, né? E hoje a gente exporta café para 27 países aproximadamente. Tá. Isso aí. Show de bola. Então vai lá, acompanha, dá o seu like, curta a nossa página, acompanha nós no Spotify, dá o seu joinha, ativa o sininho. Eu tô subindo. Agradecer ao Egg, nosso parceiro aí, mandou uma cervejinha gelada e um tiragostinho pra nós. E vamos falar hoje um pouco. Obrigado, Egg. Quem não comeu lanche lá pode pedir que é bom. E vamos falar hoje um pouco aí sobre aproveitar o conhecimento que o Fabrício tem, que não é pouco, não sei, uma hora vai ser pouco, né? Mas vamos aproveitar o que der aqui. Eu queria, Fabrício, que você começasse pincelando um pouco para o pessoal entender um pouco mais do mercado, como que funciona essa cotação do café na bolsa, o que a gente sabe que o mercado é soberano, oferta e demanda. Dá uma pincelada nesses pontos e como é essa parte, a gente vê muito produtor que não entende sobre isso, muitas vezes criticando o porquê que o café está na bolsa de Nova York, não é na BMF que está rodando ele, o Robusta a gente está indo na bolsa de Londres. Dá só uma pincelada nesse cenário para depois a gente falar do mercado em si. E vocês escutam até o final que o Fabrício vai ensinar a hora certa de vender café. Aí, ó, agora eu gostei. Eu gostaria só antes de colocar 3 coisas aqui. A primeira eu aprendi com um presidente de uma cooperativa, ex-presidente de uma cooperativa importante no mercado de café, que quando tem alguém que fale que entenda de café, que sabe para onde o preço está indo, fica longe dessa pessoa que ele não sabe o que está falando. Porque é muito difícil prever, porque o preço de café ele é definido, como o Bruno comentou, no mercado, com diversos agentes no mundo todo vendendo e comprando. Então é muito difícil prever tantas perspectivas de oferta em todos os países que produzem café e a perspectiva de demanda também, né? Crise, pandemia, diversas coisas que podem acontecer. Então a gente precisa entender que existe risco, volatilidade, imprevisibilidade, mas a gente precisa entender as ferramentas, os mecanismos para que a gente consiga fazer uma gestão de risco na comercialização, na definição do preço do nosso produto. O segundo ponto é que tudo que eu vou dizer aqui hoje são opiniões que foram geradas ao longo de algum tempo, estudando, trabalhando com café, conversando com pessoas muito bacanas, mas muitas dessas coisas que eu vou dizer aqui hoje, elas evoluíram, elas se alteraram ao longo do tempo. Então, outra questão que é importante é que não tem uma verdade absoluta. A gente precisa estar sempre mudando a forma aprendendo mais, mudando a forma de enxergar as coisas. Então, é nesse sentido que eu gostaria de começar a contribuir aqui. Voltando ao que o Bruno comentou, eu vou falar um pouco da Bolsa, né, Nova York. E o mecanismo é o mesmo para Londres, que é a referência para o Robusta. Claro que tem complexidade na Bolsa, mas para a gente entender, e quem já entende um pouco, me desculpe, que eu vou bem de forma muito básica. Vamos atender
desde a base para até o... Para todo mundo entender um pouquinho. Isso, acho que isso que é bacana, porque existe complexidade na bolsa, mas para a gente começar a entender é que existe o mercado físico de café, pessoas comprando e pessoas vendendo. Sim. Então, todos os dias. Então, esse é o mercado físico que todo mundo entende. Quando falta café, a demanda permanece, o preço sobe, quando sobra café, o preço cai. Isso é normal para qualquer tipo de produto. E a bolsa também é um mercado, onde se compra e se vende café. Mas não é o café físico, é um papel, um título, um contrato que representa determinada quantidade de café e a sua especificação. E também há diversas pessoas comprando e diversas pessoas vendendo. Então, tirando a perspectiva dos especuladores, que eles geram volatilidade, amplificam a volatilidade do mercado, mas eu vou explicar um pouco adiante, se tiver oportunidade, da importância desses especuladores para gerar liquidez no mercado, mas a bolsa funciona da mesma forma, pessoas comprando e pessoas vendendo. Então, quando tem muito mais vendedores, o preço cai, quando tem muito mais compradores relativamente aos vendedores, o preço sobe. Então, é dessa forma. Por que é em Nova York? Porque Nova York está no país, depois da Segunda Guerra Mundial, o local que mais se consumiu café, e a demanda por café nos Estados Unidos é a maior do mundo. Então, isso fez com que, e além da questão de facilidade financeira, credibilidade, etc., dos Estados Unidos, todos os mecanismos de gestão, essa referência para o mercado de café arábica se convencionou que é nos Estados Unidos, mas poderia ser em qualquer outro lugar. Por exemplo, no Brasil tem a BMF, mas os agentes de mercado que definem os preços, que compram a maior quantidade, eles não utilizam a BMF justamente porque tem pouca liquidez. Se você está vendido num produto, num café, para você, como não é físico a entrega, você tem que inverter a sua posição, comprar o seu contrato. Você está vendido, você compra. E para que isso aconteça sem gerar muita diferença entre o preço que você gostaria de sair do mercado, porque você efetivamente vai sair, você precisa de ter muita gente comprando e vendendo. Então, por isso que os agentes de mercado, eles utilizam a Bolsa de Nova York, e não a BMF ou outra bolsa, para realizar as suas vendas e as suas compras. E mais uma diferença da bolsa, ela não é no físico, não é no mercado à vista. Existem pessoas, porque os torradores, por exemplo, eles precisam de café hoje, no mês que vem, no ano que vem, e eles já têm todos os seus consumidores, todas as suas planos de venda definidos, e eles sabem que eles vão precisar de determinada quantidade de café lá na frente. Tem que manter a qualidade. Isso, e eles têm duas oportunidades. Ou eles compram o físico e carregam isso no físico, pagando taxa de juros e armazenamento, por exemplo, seguro, etc. Ou eles compram na bolsa, no contrato a futuro. E esse contrato a futuro lá na frente vai gerar a ele a possibilidade de adquirir esse café ao preço planejado. Então a bolsa nada mais é do que um mercado onde se transacionam, compram-se e vendem os títulos, os papéis que representam café no físico. Eles conseguem fazer isso com que prazo? 1 ano, 2 anos? São até 2 anos à frente. 2 anos à 2 frente. anos e pouco, tem alguns contratos, eu preciso checar ao certo, mas normalmente os contratos que têm mais liquidez são os próximos 3 contratos à frente. Então hoje tem o dezembro, o março e o maio. Entendi. Muito interessante isso aí. Muito bacana, muito... Eu já ouvi uma vez, eu não sei se eu viajei ou se está certo, o número de negócios feitos dentro da bolsa em relação ao número de produto que é produzido, né? Produz no mundo, não sei agora, sei lá, 50 milhões de sacos. Só que o número de contratos na bolsa é muito maior, né? É muito maior, justamente porque existe esse outro componente dos especuladores. Que como que funciona? Se você vende, eu tenho o Bruno tem uma torrefação e eu sou o produtor. Eu não tenho café agora, eu vou vender a minha produção de 2023. Pensa que a bolsa só tem nós dois trabalhando. Eu vendo o produto, o papel na bolsa e o Bruno compra. Só que a gente fechou hoje, ela é cotada em centavos de dólar por libra-peso. Então você está na bolsa hoje, fechou a 224. São 224 centavos ou 2 dólares e 24 por libra-peso, que é
453 gramas. Para você transformar se na isso, turma fazer a conta do libra-peso pro... centavos de libra-peso para sacas de 60 quilos, é só multiplicar por 1,3228. Que uma saca tem 132 libras. Então é essa conta. Uma regra de 3 simples. E aí vai sair esse preço em dólar. Isso. Aí hoje está 224, 300 dólares, vou colocar aqui. Eu vendi e o Bruno comprou. Só que é só o papel. Aí chegou lá na frente, se fosse numa entrega física, o café está a 400 dólares. É justo o Bruno que comprou, acordou comigo a 300, me pagar 400? Não. Ele tem que me pagar 300. Só que o mercado lá na frente está a 400 e não 300 mais. Então, ele recebe da bolsa que eu estou pagando para ele 100. Então, ele compra o café a 400, que é o preço de mercado naquela época, só que ele recebeu de mim, que sou o produtor, que vendeu 100 dólares. Eu recebo 400 dólares, passo 100 para ele e fico com 300. Ele pagou 400, recebeu 100 da bolsa, ficou com 300. Então as posições se equilibram ao preço acordado. Então é por isso que existem os ajustes diários na bolsa, chamada de margem, etc. Cada um chama de um nome, mas o termo correto é ajuste. É justamente para se ajustar diariamente as posições compradas e vendidas ao preço acertado entre duas partes. Na questão das cooperativas esse ano, aquela questão da trava, isso igual o café deu aquele up, né? E aí o pessoal tinha feito aquela trava. O que isso atrapalhou mais quem? Atrapalhou mais a cooperativa que tinha feito um compromisso para frente? Como é que funciona isso, mais ou menos? Essa é uma ótima pergunta, Luciano, porque tem pessoas que, talvez por desconhecimento, tendem a pensar que a cooperativa ou a exportadora que comprou esse café a futuro, ela estaria tendo lucro agora, porque acertou um preço de 800 e o café agora está 1.300, 1.400. Só que trader ou cooperativa de responsabilidade, qualquer uma que seja no mundo, não assume uma posição comprada, nesse caso, eu como produtor e você como cooperativa. Eu acordei a vender lá em 2020 para você esse ano, em 2022, a 800. Só que você vai ficar com esse café, esse compromisso de me pagar 800, sem estar com a sua ponta vendida? E se você me pagar 800 e hoje, no futuro, que é a realização do contrato, o café tivesse a 500, você precisaria me pagar 800 e ficar com prejuízo de 300. Então você utiliza a bolsa, quando você comprou um contrato de mim, que sou o produtor, você vende na bolsa na mesma data de vencimento. O caminho está travado, né? O caminho está travado. Então isso sempre, e é uma das questões da comercialização e gestão de risco que eu gostaria de colocar aqui depois, se tiver oportunidade. Sempre a gente precisa trabalhar com a margem. Um trader suíço, muito antigo, me disse uma vez num encontro que eu tive com ele lá: lucro pequeno não tira a empresa da praça, mas prejuízo tira. Então a gente precisa estar sempre tentando trabalhar com a margem e não tentando adivinhar para onde o mercado vai. Então sempre as cooperativas que fizeram essas compras a futuro, elas se comprometeram a pagar para mim, que sou o produtor nesse exemplo, 800, mas elas venderam na bolsa naquele mesmo momento. E como a bolsa subiu pelo mecanismo de ajuste diário, a cooperativa está tendo que bancar essa diferença para a bolsa. Então, se o produtor não entregar, essa cooperativa vai ter que bancar por ela mesma esse ajuste lá na Bolsa de Nova York. Porque lá, a casa de custódia e de ajuste das posições, que se chama clearing house, ela não perdoa. A pessoa vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Não, porque eu escutei o produtor falando que a cooperativa estava descooperando com ele, de estar... Lógico, ele tinha que cumprir o contrato dele. Mas aí falou que a cooperativa estava descumprindo, sendo uma descooperativa, não uma cooperativa. Eu achei muito estranho, mas eu não entendo muito da parte de trava de café, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Não, eu acredito e não estou defendendo. Sim, não há conflito de interesse, essa é a minha opinião. É um mecanismo. É como funciona de fato. Como funciona de fato.
a cooperativa, se você não entregar o café que você prometeu para ela, ela vai ter que honrar o compromisso com a bolsa ou com o importador que ela vendeu o café lá na frente. Quem estaria ganhando no mercado é o comprador lá na frente, né? É o torrador final. E se fosse ao contrário também? O produtor que estaria ganhando. O produtor que estaria ganhando. A trava, na verdade, ela tem que funcionar como uma segurança, né? Lógico que você não vai travar aí 60%. Esse ano foi, não tem nem como falar, que a gente trava de segurança até 30%, 25% da produção. Mas teve muita gente que teve quebra de 70%, né? Então acabou que... O 30 virou 100. 30 virou 100. Esse é o grande problema. Aí eu acho que as cooperativas estão agindo nesse sentido, é tentar de alguma forma manter os compromissos, mas alongar essas entregas para os seus produtores, uma vez que houve uma quebra clara, pública e comprovada por todos os agentes do Foi um ano mercado. muito atípico, né? Foi muito problema envolvido na Eu época. conversando com o pessoal hoje, tem um comprovador dessa Copa, falou: tem 60 anos que eu estou em café, eu nunca vi 3 anos consecutivos de quebra. E quebra grave, né? E essa coisa gritante. Gritante. E alto. E caminhando para outra, né? Senão São Pedro. Não, é que já que a gente já tocou no assunto de São Pedro aí, nós estávamos conversando aqui fora agora, né? E a gente brincou muito que é saúde e chuva, né? Saúde e Não chuva, pode o resto faltar a gente não. corre atrás. Saúde e chuva, o resto é correr atrás. Nessa questão agora, que eu estava até assistindo o podcast dos meninos lá, os colegas nossos de profissão lá do Procafé, o Alisson, o Rodrigo, e o outro eu não conheço não. Eles estavam falando muito hoje da seca, que já está prejudicando nossas lavouras novamente. Lá pro lado de Santo Antônio da Parte também a coisa tá feia? Eu acho que aqui Em geral, em Minas Gerais, não, tirando as matas de Minas, né, mas eu acho que o cinturão cafeeiro em Minas Gerais, exceto matas de Minas, está sofrendo de forma homogênea, né? Sofrendo um pouco menos as áreas irrigadas, as áreas de sequeira, a mesma coisa. O que a gente escuta muito do produtor é o seguinte: já está tendo uma previsão de quebra real para o ano que vem. Essa quebra está cada vez maior, está se mostrando maior. E o mercado, para muitas pessoas, não está respondendo à altura desse tamanho de quebra. O que você acha quem está tendo essa... Qual o mecanismo do mercado está mantendo esse preço? É lógico que é 2.000, 2.500 reais. Eu acho que nem vou chutar que não vai chegar ou vai chegar. Mas assim, o mercado deu o estirão, né? Chegou nos seus 1.300, 1.400 e agora que está ficando palpável o tamanho da quebra, ele não está respondendo mais. E você acha que ele já chegou no teto? Ou que hora que realmente mostrar que não tem, que talvez o ano que vem quebra, ele pode romper essa barreira? O que você enxerga em relação ao mercado a essas quebras que a gente está tendo? É curioso, né, Bruno, porque de fato a quebra é grande, não há estoque no Brasil, ou seja, na origem. Os estoques certificados, porque é difícil ter acesso a esse tipo de informação com precisão, mas os da bolsa que são certificados lá, a gente consegue enxergar, estão só caindo, ou seja, tem pessoas usando esse estoque ao invés de trazer café novo. Então, há uma possibilidade de um susto aí pra frente no mercado. Na hora que a turma fala: opa, de fato não tem café não, a galera não está mentindo, o que está acontecendo, cadê o café? Então tem uma possibilidade de pico, né? Só que tem uma perspectiva também, principalmente na Europa, que você vê, o euro se desvalorizou muito frente ao dólar, que é a moeda de cotação do café. Tem recessão, crise de energia e etc. Então, já tem um componente inflacionário consumindo muita renda dos consumidores, principalmente na Europa. Estados Unidos menos, mas na Europa e no mundo todo, mas a Europa principalmente. E a Europa é o maior consumo per capita, né? Acho que a Europa toda bateu os Estados Unidos, né? Bate, com certeza. Então é o seguinte, existe esse componente um pouco de freio na demanda também. Então os agentes que compram café, eles estão naquela história, para ver o que vai acontecer, da mão para a boca, da mão para a boca, da mão para a boca. Mas isso pode acontecer em algum momento, do mercado dar uma estilingada para cima. Só que existe a resistência imposta pela demanda, porque os consumidores de café, por mais que estejam em países ricos, mas são pessoas de Europa, por exemplo, muita gente que tem classe média, então a capacidade de comprar produtos com preço muito caro, se esses produtos não forem de primeira necessidade, é reduzida. Então, é igual nós aqui, a gente tem todo o nosso orçamento para cumprir, né? Então, eles precisam adequar a renda deles com a capacidade de consumo. Então, se café é R$ 2.500, por exemplo, é café de $3,60 na bolsa com o dólar de hoje. Isso é pico histórico. Então, será que os consumidores conseguiriam sustentar um preço desse por muito tempo?
ou isso faria com que a demanda caísse e com a queda da demanda seria um freio para os preços também. Então tem muita incerteza pela frente, mas de fato, a opinião particular, há essa preocupação com o estoque. Porém, há o lado da demanda que pode não ser capaz de pagar preços muito superiores por muito tempo. É a lei do mercado, né? É a lei do mercado. A oferta e demanda é soberana sempre. Eu ia falar um trem, que sim. Você tá caminhando comigo, fraquinho. É quinta-feira, né? Gente, tava com a pergunta na ponta da língua. Você vai lembrando. Vai, faz assim. Fabrício, hoje, aquela hora eu te perguntei ali fora sobre a Sancoff. Fala um pouco para nós da Sancoff. Como foi criada, quem são sociedade, foram um grupo de produtores. Conta para nós a história da Sancoff. A Sancoff foi fundada em 1999, 2000, né? Hoje são 4 ou 5 produtores que são os fundadores, né? Originais, e já com essa perspectiva de lá atrás, então havia já esse entendimento que o mercado de cafés especiais estava se tornando maior, ou seja, o nicho que era pequeno estava crescendo, principalmente nos Estados Unidos, Cresce até hoje, no Japão, crescendo até hoje, de forma mais pujante, mais rápida do que o café commodity. E eles enxergaram essa possibilidade de juntar um grupo para fazer um negócio diferente, de produzir café de alta qualidade, de forma consistente, agregando valor e soluções para os clientes, gerando um nome, uma reputação, uma marca, relacionamentos, e exportar esse café diretamente. E desde então isso vem sendo realizado. Eram 4 fundadores? Não, eram 20, mas 20. dos 24 originais permanecem até hoje, 16 foram substituídos ao longo do tempo, né? Então, e além desses 20 produtores, nós lá em 2012 ou 2013, uma vez que nós não tínhamos interesse de abrir mais cotas para manter a cooperativa pequena, capacidade decisória em consenso, etc. Mas a gente queria dar mais oportunidades, as mesmas que os nossos produtores tinham, para produtores da região. Então a gente criou o programa Além das Fronteiras, que esses produtores, eles são Sancoff, participam da mesma forma que os nossos produtores, porém eles não têm cotas da cooperativa ou poder de voto, né? Então eles participam da mesma forma, só que eles não votam. E hoje eles são 300 produtores aproximadamente em 9 associações. Porque a gente precisa criar esses clusters, esses pontos focais, que são as associações, porque a gente não tem capilaridade suficiente para ir no varejo e atender cada produtor. Então a gente atende as suas associações. Vocês atendem lá só a parte do café especial ou o produtor que vai lá pode, quem é o sócio, então esse que é semi-sócio, ele também tem um café de baixa qualidade? Esse é agregado, ele é agregado. Todo mundo que está ali a Sancoff, ela comercializa só esses cafés de ponta para exportação? Ela é específica para fazer uma ponte de exportação ou ela trabalha no mercado interno comum, igual que a gente já conhece aqui da região? Boa pergunta, Bruno. A Sancoff é focada 100% nessa produção, processamento e exportação de café especial. Porém, os nossos cooperados eles têm mais cafés que não são os especiais. A gente exporta aproximadamente 30% da nossa produção total. Então, para os nossos cooperados, nós fornecemos serviço de armazenamento, beneficiamento, controle de qualidade, também para os cafés vendidos no mercado interno. Porém, eles comercializam por si mesmos. A Sancoff não se envolve na precificação, definição de preço, etc. Apenas na parcela exportável. Os produtores do Além das Fronteiras, os agregados, vamos dizer assim, eles participam, mandam para a Sancoff só os cafés com potencial para exportação. Os 20 associados, a comercialização deles é 100% na Sancoff? Eles passam alguma coisa por fora, alguns compromissos que são diretos e tal, mas o objetivo, o desejo focar lá. É que eles foquem e passem o café 100% lá, né? Entendi. Muito ajeitado. Isso aí tem diferente. Um negócio bacana, diferente. Eu conheci algum grupo lá e eu morei um tempo em Goiás, mas era algum grupo de compra, sabe? O pessoal tinha um cara que tinha uns 20 produtores e ele comprava com esse pessoal, entendeu? Aí era de compra, não de... A parte de insumos vocês também trabalham? Não, a gente é só café. Os agrônomos e pessoal de campo que a gente tem é 100% focado em qualidade, da colheita para frente. E claro, práticas de cultivo que são adequadas para as certificações, padrões que a Sancoff tem, a gente se envolve um pouco.
mas gestão e parte produtiva é 100% por conta dos produtores. Quando eu estava fazendo a matéria de café lá na UFLA, e eu tinha um professor, faz muitos anos no vídeo, que é o Rubinho, e ele falava na sala de aula lá que quando nós estávamos estudando essa gente, nós temos que ensinar os chineses a beber café. Eles tomam muito chá. E se eles beberem uma xicrinha de café por dia, nós não vamos aguentar produzir café para eles. E eu sei que, para quem não sabe, o Fabrício é um cara que viaja o mundo inteiro aí. O que você tem a falar isso para nós? E numa queda de produção igual nós estamos presenciando, isso aí seria uma coisa muito devastadora, né? Porque a hora que a pessoa está começando a criar a vontade, perder o produto no mercado, você acha que tem essa chance de diminuir tanto o produto no mercado que a pessoa... Ou é mentira que o Rubinho falou? Não, é verdade. Toda empresa no mundo, qualquer produtor de mais produto, né, serviço menos, mas tem interesse de vender para a China, né? É impressionante a capacidade de compra deles, tanto pelo tamanho da população quanto pelo desenvolvimento econômico que eles têm apresentado nos últimos anos. Então a renda disponível cresceu muito na China. E não só na China, a gente tem visto isso em outros países do Sudeste Asiático também. Então a China está no momento da China. Teve alguns problemas agora, as questões políticas, né? Tem a eleição do Xi Jinping agora, o país deu uma fechada, teve essa questão da pandemia, então gerou uma fissão entre Ocidente e Oriente, tem essas questões de o decoupling, desacoplamento de cadeias produtivas, diversas coisas acontecendo, então o mundo está vivendo um momento meio conturbado. Né? Não é só o café que está no momento, né? A gente tem os problemas nossos climáticos, mas tem um problema mundial que é muito mais grave, que ninguém estava esperando, né? Nunca vivenciou, né? A pandemia seguida de uma guerra, de uma recessão Mas a China está no time de começar a decolar. Então o sonho do Rubinho lá atrás, de cada chinês consumir uma xícara de café, etc. Não nesse nível, mas já existe uma perspectiva muito interessante, real e curto prazo para aumento de consumo de café na China. Algumas resistências culturais, substituição por chá. Outra questão, aí eu estou falando para os cafés com valor mais agregado. Né? É uma perspectiva muito positiva, que os jovens enxergam isso como uma perspectiva de socialização, frequentar cafeterias, etc. Então a gente tem visto isso crescer muito. E cafés commodities já cresceram muito rapidamente na China, então há um potencial gigantesco. Aí voltando a outra parte da pergunta com relação e tem a questão de um ambiente de negócio na China. Então nós mesmos, por exemplo, a gente já tem 5 anos que nós fomos para a China. Nós iniciamos com uma empresa japonesa que já temos relacionamento com ela há mais tempo e resolveu montar uma filial na China. Então nós começamos com ela. Agora nós abrimos outra, só que é uma joint venture, uma parceria entre uma empresa holandesa com uma chinesa. Então, ou seja, é um ambiente diferente de fazer negócio. Então a gente está sempre tentando entrar na China de forma cautelosa, para ser sustentável, mas a gente tem visto Tem plantio de café lá na China? Tem, mas é limitado. Eles não vão passar facilmente de 3 milhões de sacas, igual já tem produzido atualmente. Então vai ser importado mesmo. Só que aí entra a questão. Com uma perspectiva de queda de produção e aumento de preço de forma consistente ao longo do tempo, claro que isso freia a reduz a aceleração de aumento de consumo de qualquer produto. Isso não vai ser diferente para café. Então essas quebras no Brasil, apesar de estar aumentando o preço, etc., podem ter algumas pessoas alegres com isso, mas é muito prejudicial para a perspectiva da cafeicultura no geral e do Brasil. Porque no Brasil, se a gente começar a produzir menos, a gente perde market share, ou seja, participação no mercado. Se a gente perde participação de mercado, a gente deixa de passar o nosso custo de produção para o preço em médio prazo. Outra perspectiva é que pode haver migração dessas áreas de produção de café, que hoje é no Brasil, uma vez que os preços tendem a se manter altos, se o Brasil continuar frustrando safra, isso pode incentivar outros países a começar a aumentar a produção. Não só Vietnã, Indonésia, Tailândia, países que já produzem, mas a África tem território, ela tem gente, a África falta organização e dinheiro. Mas quando tem cadeias produtivas que geram
lucro, que tem margem, por exemplo, o café a $2,50, $3 por libra, a turma dá um jeito. Então pode demorar 50 anos, mas isso pode acontecer. Então a gente precisa gerar, claro, torcer para São Pedro, né? Mas a gente precisa, como cadeia produtiva, se organizar também para mitigar essas possibilidades, esses riscos de frustração de produção aqui no Brasil, visando a sustentabilidade e a viabilidade de longo prazo da cadeia produtiva que a gente tem aqui, que é muito importante. Minas Gerais, por exemplo, 800 municípios, garanto que metade disso depende muito pesadamente da produção de café. Então a gente precisa pensar muito nisso. E é um ponto que a gente tem que pensar e analisar, talvez também uma coisa que eu prego muito já temos que pensar seriamente na diversificação, né? Eu acho que a gente focar, essa geada, eu escutei isso semana passada, acho que como a geada de 79 foi um marco na modificação das áreas produtivas, essa também vai acabar sendo. Os antigos tomaram de 79, né? 79, 78. Acho que foi por aí. E aí tomaram medo, subiram o café. Os novos foram entrando, foi perdendo medo e veio descendo. E veio essa agora para dar um outro susto e talvez mudar um pouco. Então a gente tem muita área que vai ter que talvez mudar de cultura, mudar de forma, ou então com a evolução genética das plantas, talvez as instituições de pesquisa consigam alguma coisa mais que suporte mais o frio. Então o produtor tem que ficar muito atento nessa questão, né? Isso é uma perspectiva, até eu trouxe aqui um rascunho aqui das 4 variáveis mais importantes na viabilidade da produção de café, né? Que é custo, ou seja, custo unitário, que está vinculado à quantidade de recurso que você utiliza, pessoas, insumos, etc., máquina e tal, combustível, pela quantidade produzida, né? Só que todo mundo produz café sabe, né, que a produtividade, sacas por hectare, é a principal variável que a gente tem que tomar conta, né? Então, para a gente gerir esse risco, a gente precisa tomar algumas medidas, né? Por exemplo, onde nós vamos plantar café? A gente vai continuar descendo abaixo de linha de geada? Qual variedade que a gente vai plantar? A gente vai trabalhar com safra zero ou não para mitigar os riscos dessas áreas, principalmente com seca? A gente vai utilizar irrigação? Vão vir outras tecnologias como novas variedades ou enxertia para a produção de café? Então, essas são estratégias de gestão táticas e ações de gestão de risco interessantes pela perspectiva de uma variável super importante que é a produtividade. A gente precisa pensar nisso. Eu acho que isso que você falou o café, e o ciclo do café é muito longo, né? Então você pega aí variedades que tem 30, 40 anos, ainda estão sendo plantadas, tem poucas. Agora deu uma onda de renovação de lavoura com as variedades novas que a turma está vindo, mas é uma resistência muito grande ainda do produtor de pôr variedade nova, muito por causa também dessa longevidade. Você vai fazer um plantio, é um investimento muito alto, com retorno bem demorado, longo prazo. O pessoal quer sempre estar mais pé no chão. Mas eu acredito que a velocidade do mundo, a velocidade que a gente está andando, a velocidade que as coisas estão vindo, o café vai ter que arrumar um jeito de se acelerar. Lógico que não vai se acelerar a natureza do café, 2 anos para estar produzindo e tal. Mas o produtor tem que estar com esse gerenciamento dos riscos na sua cabeça, tem que fazer parte do dia a dia dele ali para estar conseguindo acompanhar esse mercado. Não tem dúvida. E eu acho que a produção de café é muito pulverizada no mundo de forma geral, mas no Brasil, vamos falar da gente aqui, né? A maioria são pequenos produtores e tal. Então, essa cadeia produtiva demanda muito as organizações setoriais, né? Por exemplo, sindicatos, o sistema sindical de forma geral, as cooperativas. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto nesse sentido, né, Bruno? E até te dar os parabéns com relação a essa liderança no sindicato trabalhando, porque a gente vê muitas vezes os sindicatos de forma geral no Brasil. Eu tinha uma empresa de consultoria antes de ir para Sancoff, a gente rodava o Brasil inteiro visitando áreas de produção de café, coletando dados de custo de produção e tal, num projeto para a CNA, na época, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a confederação do sistema sindical. E a gente chegava nas cidades, no Brasil inteiro. Eu preciso ir lá no sindicato. Ah, não, é ali. Aliás, falava do sindicato rural. Ah, não é ali. A gente chegava lá no sindicato dos trabalhadores. Então, assim, eu acredito muito no processo sindical, tanto pela perspectiva dos trabalhadores, para gerar voz e agregação e negociação com o sistema patronal, mas a gente precisa fortalecer o sistema sindical patronal rural.
Então, por muito tempo ele ficou relegado, muitos sindicatos deixados de lado, e ter uma turma nova, liderada por você, que tem conhecimento, tem competência, já é uma pessoa que conduz negócios, voltando para o sindicato e assumindo uma organização que foi deixada de lado durante muito tempo, gera um incentivo, gera uma esperança para o futuro com relação a esses problemas que nós temos, e como pequenos produtores, empresas individuais, a gente não consegue resolver. Então a gente precisa trabalhar com essas organizações que agregam a classe. Tem que agregar, a gente tem que agregar a classe toda, porque obrigado aí, não mereço tanto não, mas a gente fica agradecido. Então você não é ruim não. Tem um pouco a bosta, não, que eu vi ainda. Não, mas só te cortando um pouquinho, aproveitando a deixa do Fabrício, essa empreitada do Bruno não está sendo fácil, porque, é igual você falou, deixou de lado, e agora para o próprio produtor, para nós reunir lá dentro do sindicato, né, uma associação, contabilidades, como é que eu posso falar assim, de voltar a ser associado. O que aconteceu com os sindicatos, no meu modo de entender? Até a gente estava conversando, a gente fez uma expedição agora, juntou os sindicatos sul de Minas, a gente foi dar uma passeada, foi dar uma volta lá no sul, na Expo Inter, conhecer um pouco da cultura lá, e duas coisas que me chamou a atenção. O pessoal, a gente conversando entre a gente, falou, o nome sindicato ficou um nome pejorativo. A pessoa olha para o nome sindicato, como era uma cobrança obrigatória, por muito tempo, a cobrança obrigatória sem ter resultado, que a pessoa não via, tinha, mas era muito feito da porteira para fora, vamos falar assim, né? Então, era briga com políticas públicas para a melhoria do setor, mas muitas vezes tinha menos internet, menos comunicação, o pessoal não via. Então o sindicato foi cada vez ficando mais deixado de lado. E o Sindicato dos Trabalhadores fez um papel melhor uma época, e o pessoal sempre associava coisas ruins a um sindicato. Né? E isso aí é uma coisa que a gente tem que mudar, tem que mostrar que o sindicato é para a união dos produtores, para a gente ter mais força, e a partir da gente ter mais força, a gente conseguir mais benefícios para a sociedade geral. Uma cidade como Nepomuceno, se a gente melhorar a nossa parte rural, a gente melhora o comércio da cidade, a gente consegue o turismo, a gente consegue muitas coisas. E aí vai um pouco da cultura, do choque de cultura que a gente teve lá. O do Rio Grande, o sul-rio grandense, fala? Não sei. Pode ser. Fica certo. Eles têm orgulho da tradição deles, eles têm orgulho do que eles são. Eles estão sempre agregando. Tem um pouco do mesmo problema que a gente, os sindicatos lá não tem. Trabalhando agregados. E aí até um paranaense estava falando, eu venho muito aqui no sul, vou muito em Minas, sou criador de manga larga. A diferença do mineiro pro gaúcho é que o gaúcho tem orgulho e gosta de expor a tradição dele. O mineiro tem vergonha. Então o mineiro quer esconder, nós no sul de Minas quer mais quietinho e tal, mas às vezes precisava mostrar. Aí você agrega, igual a gente já teve o doutor André aqui, você agrega um turismo na fazenda, coisas que não vão mudar a sua rotina, não vão te demandar muito investimento, mas vai ter um retorno maior. Não, você vai em Goiás, Mato Grosso, tem o CTG, o Centro de Tradição Gaúcha lá, e eles fazem questão de ir lá, e tem festa, e são religiosos, e eles fazem questão de convidar o próprio pessoal da cidade para participar, e nisso aí fortalece demais. Eles não deixam a cultura deles. Sempre partindo do pressuposto da união, né? Que a gente tem que. E a luta que a gente está tendo aqui no sindicato é tentar mostrar para o produtor, principalmente para o pequeno, que ele tem vantagem sim em estar fortalecendo o sindicato. Às vezes a gente não consegue responder a tudo o que ele precisa. Eu tenho focado muito da porteira para dentro. Então a gente fez o festival, a gente está fazendo esse podcast informativo, a gente está fazendo o Producampo, que vai começar agora, que é para setorizar, levar a informação mais próxima do produtor. Mas como a gente tem poucos associados, a gente tem pouco recurso. A gente também tem pouco como pedir recursos, porque são poucos associados. Então vira uma bola de neve negativa, né? Ao invés dela crescer, ela diminui. E a luta nossa é essa, é tentar agregar o pessoal, entender que se todo mundo estiver junto, cada um puxando um pouquinho, a tendência de fazer coisas melhores e a coisa evoluir é muito mais fácil. É igual o nosso podcast aqui é voltado para aqui, para nós tentar trazer, principalmente para a nossa região, para a Nepomuceno, muita coisa para não ficar só na mão da cultura também. Nós estamos já agendados para vir um técnico falar de abacate. Nós vamos trazer um outro técnico para falar de peixe, criação de peixe. E assim por diante, sabe? Nada assim que nada que o produtor não possa
A gente vai trazer e a pessoa, o nosso entrevistado vai ser a questão de falar e nos ajudar a passar isso para o produtor. Tudo que você falou hoje de bolsa, numa linguagem clara e transparente, aposto que muita gente aproveitou hoje e nunca tinha tido a oportunidade, porque quando fala de bolsa, todo mundo arrepia. Eu mesmo era um cara, eu sou um cara leigo nisso aí. E quem é que começa a apontar o dedo e reclamar sem estudar sobre o negócio, né? Essa questão da cooperativa que nós falamos, da trava, isso aí foi muito importante. E essa questão da diversificação, né, acho que volta no tema.
Exato, então isso foi um pouco da mudança da minha perspectiva ao longo desse tempo, e ela veio justamente por causa dessas frustrações de safra e aumento de custo. Então, se a gente fizer uma trava de preço, a gente tentar travar algum componente do custo também. Por exemplo, ou ir vendendo à medida que a gente tiver mais previsibilidade do nosso custo e da nossa produção. Então, comercialização para gerir risco, ela precisa ser igual olhar a lavoura mesmo. A gente precisa estar olhando aquilo ali meio que todo dia. Mês que vem eu preciso de dinheiro, eu consigo comprar alguma coisa do meu custo, o preço está bom, então a gente ir trabalhando dessa forma. Mas, por exemplo, as trocas são muito boas, porque a gente trava o preço de venda e trava o custo de produção também. As vendas planejadas, a gente precisa ter capacidade de planejar, porque quando a gente quer vender em cima da hora, é igual aquela história, o carro vale 50 mil, eu preciso de dinheiro, quero vender ele amanhã, de 50 ele cai para 30. Então, se não tiver tempo para se planejar e colocar a amostra na rua para corretor e comercializar e negociar, é outro problema. Outra questão eu gostaria de incentivar a todos, sendo de qualidade ou de commodity, entendam o sistema de classificação, o que é defeito, o que é catação, o que é bebida, não precisa ser um provador, mas bate o bico lá, vê um café com defeito, vê outro sem defeito, o que é duro, o que é mole, para que você consiga negociar melhor com os seus corretores e com o pessoal que você está vendendo. E só fazendo o sindicato fornece os cursos de classificação, degustação, que eu acho essencial para todo produtor estar fazendo e se o produtor não tem... treina alguém da família, treina alguém da propriedade, alguém que ajude ele a ter essa visão do café que ele está fazendo. Isso, Diego, mesmo para commodity. Seu café deu 35% de catação, tá com muita broca, tá com muita... Não, eu classifiquei, não tá isso não, vamos conversar. E seguindo, só te cortar de novo, porque eu vou lembrando dos três, vou te cortar. Não tem problema. A pessoa anotar essas informações. Para que ela saber por que deu tanta catação, por que deu tanta broca. Então, pode ser problema no trato cultural dela, né? Então, ela tem que melhorar alguma coisa ou outra. O café que está mal formado, o café que está com muita broca, melhorar a sua produção durante todo o ano. A outra coisa, gente, é muito importante, é essencial para mercado de qualidade, mas muito importante para commodity também. Bons relacionamentos com as pessoas que compram o seu café. Prometeu entregar, entrega, data, manter relacionamento, conversar, estar sempre participando com essas pessoas. Manter no mercado, mantendo o comprador sempre ativo com você. E a última, é bom sempre quando a gente consegue ter previsibilidade, quando eu vou precisar de dinheiro e tal, para poder vender café, participar do mercado, colocar o café à venda quando o mercado está subindo. Normalmente tem 3, 4 dias aí que a bolsa começa a subir de forma muito rápida, a disponibilidade, a disposição dos compradores a pagar mais pelo seu café, ela aumenta. Então essa é a última dica que eu gostaria. Essa é a mais importante, vem por último segurar a turma, né? Viu o que acontece? O café tá... Exemplo, o café chegou a 1.000, mas tá 2.000. Eu sou o Fabrício falando no final, né? Eu falei. Aí a pessoa espera ele começar a cair para vender, né? Esse é o problema. Então vai participar aos poucos e quando o mercado está subindo. Fabrício, brigadão. A porteira aqui está aberta para quando você quiser voltar. Acho que se fosse umas 3 horas de podcast, isso é pouco ainda. Pode dar ideia também, viu? Ele fala assim, ó, o pessoal tá precisando falar disso aí, o pessoal tá na moda, isso aí, vamos convidar o pessoal que é. E muito obrigado, mais uma vez, em nome do nosso sindicato, em nome do nosso programa. Obrigadão mais uma vez. Eu que agradeço o convite, sou parceiro, trabalho em Santo Antônio, mas meu coração e o umbigo de 2011 está em Nepomuceno, se vocês precisarem, vocês contam comigo. Muito obrigado. Obrigadão, sigam, curtam a nossa página, curtam o nosso Spotify, nossa página no YouTube, e estamos à disposição para qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer ideia de tema. E o sindicato está de portas abertas com os cursos que você precisando do seu apoio, conta com a gente. É isso aí.